Oi! Você já se perguntou se você está vivendo os sonhos de Deus para sua vida ou ficou travado esperando uma revelação divina sobre o que você tem que viver? E enquanto você não recebe isso, você sente que sua vida ainda não começou? Ou talvez você se pergunta se você não deveria estar vivendo algo muito maior, muito mais empolgante e a sua vida não tem tanto sentido agora quanto ela vai ter no futuro? Bom, se já esse é o primeiro de uma série de vídeos que eu pretendo fazer sobre sonhos e futuro e o seu chamado. E hoje eu queria falar sobre qual é o preço para viver o sonho de Deus na minha vida. Então, a verdade é que viver o sonho de Deus para nossa vida não começa com um mapa detalhado ou com uma resposta sobrenatural dizendo o que nós devemos fazer, mas começa com uma pergunta: você está disposto a abrir mão da sua vida? E muitas vezes nós ficamos tão agoniados e ansiosos esperando essa revelação que a gente não começa a viver e, na verdade, nós já estamos vivendo, às vezes, né? Às vezes nós já estamos vivendo aquilo que Deus preparou que nós estivéssemos vivendo, sabe? E não é que Deus não nos guia, mas Deus, Ele vai guiando o nosso futuro e o nosso propósito à medida que nós nos movemos. Se nós estamos sempre esperando chegar o momento que nós vamos viver os sonhos de Deus, nós vamos estar vivendo uma vida vazia. E às vezes isso é porque nós estamos esperando viver pela felicidade e pelo sucesso. E enquanto nós focamos em felicidade e sucesso, nós muitas vezes nos afastamos do propósito que Deus tem para nós. Porque no fundo não é sobre nós, mas no fundo é sobre o amor que nós temos por Ele. É sobre viver por Ele e abrir mão da nossa vida. E como é que Deus vai permitir que nós vivamos o sonho que Ele tem para nós, se Ele sabe que quando nós estivermos lá, nós vamos viver para nós mesmos? Então, às vezes, nós ainda não estamos, ou porque não é o tempo, ou porque Deus sabe que nós estamos vivendo somente para nós e não para Ele. Então, quando nós temos um projeto ou esperamos o sonho de Deus acontecer para nossa vida, muitas vezes nós nos prendemos a isso, nos prendemos ao projeto, nos prendemos ao sonho. Mas, por exemplo, Jesus não chegou para Pedro e perguntou para ele: Pedro, você ama minhas ovelhinhas? Ele chegou e perguntou: Pedro, tu me amas? Ele não perguntou sobre o projeto, ele não perguntou sobre o fim, mas ele perguntou sobre o amor. Porque, no fim, os nossos sonhos, eles devem estar fundamentados primeiramente no nosso amor a Jesus. Quando nós entendemos isso, entendemos que é sobre perder a nossa vida e sobre amar Jesus, nós vamos estar muito mais aptos para Ele nos colocar para viver o sonho dele. E quando Jesus nos deu o dom da vida, Ele precisou perder a dele. Nós precisamos fazer a mesma coisa para a gente viver o propósito. A gente precisa perder a nossa e amar Jesus acima de tudo. E aí sim, os planos dele começam a se desenrolar na nossa vida, porque nós estamos com a mentalidade certa. E não é que Deus é um Deus sádico, que Ele não quer nos ver felizes, que Ele não liga para os nossos sonhos. É completamente o contrário, mas nós primeiro precisamos ajustar a nossa mentalidade e ajustar o nosso amor e o nosso foco. Então não se preocupe que quem nós somos e os sonhos que temos têm um propósito. Porém, antes da gente chegar e perguntar para Deus qual é o sonho que Ele tem para nossa vida, talvez Ele esteja esperando que nós decidamos quem nós somos e quem nós vamos ser para Ele. Se nós vamos ser essa pessoa que ama Jesus acima de tudo, que abre mão dos nossos próprios sonhos e que Ele sabe que nós vamos viver os sonhos para Ele e não para nós, aí sim nós tomamos o primeiro passo. Então, é preciso uma decisão e entrega e escolhas. E se esse é um assunto que fala com você, se inscreve, deixa seu comentário e me diz se você quer que eu coloque mais vídeos sobre esse assunto. E lembre-se que é sobre o amor a Jesus e não sobre as ovelhinhas. E te vejo no próximo vídeo.